Beleza, Napoleão agora foi coroado, é o imperador, coroou a si próprio, ok. Napoleão queria ficar ali dentro do seu império na França? Não. Napoleão, galera, ele foi um dos muitos que surgiram na história da humanidade que tentaram recriar a antiga glória do Império Romano. Beleza? A gente vai ter vários caras que vão tentar fazer isso. O Carlos Magno, na própria França, vai tentar fazer isso. O Napoleão foi um cara que tentou fazer isso. Outros reis tentaram fazer isso. Justiniano tentou fazer isso em Constantinopla. O Hitler tentou fazer isso na Alemanha. Enfim, Napoleão foi mais um desses caras. E o Napoleão, então, para tentar reviver nossa glória é ótima, essa glória do Império Romano, do antigo Império Romano, ele vai iniciar um processo de expansão imperial. Ou seja, o que seria o Império Expansionista? Uma expansão imperial. É eu tentar conquistar outros reinos para aumentar os meus domínios. Beleza? Quando Napoleão ele toma essa decisão, Napoleão ele vai determinar quem são os seus principais adversários, seus principais inimigos. Ele vai colocar na questão política os reinos que ainda eram absolutistas. A Rússia, a Prússia e a Áustria eram os três principais reinos absolutistas, eram os reinos absolutistas mais fortes que existiam na Europa naquele período. Os outros reinos eles já começaram depois da Revolução Francesa, começou uma onda liberal, uma onda do liberalismo correndo pela Europa e muitas monarquias passaram a ser parlamentares. Só que na Rússia, na Prússia e na Áustria, isso não aconteceu. E além da questão política, os inimigos econômicos também seriam os piores para Napoleão. E nenhum inimigo era pior na economia do que a Inglaterra. A Inglaterra, que era a grande potência econômica do mundo, o primeiro industrializado, e inclusive a moeda na época, a moeda global na época, era a moeda britânica, era a libra esterlina. Hoje a gente tem o dólar como moeda global, na época era a moeda britânica. E o Napoleão ele começa a fazer o quê? Ele começa então o seu processo, o seu projeto expansionista. Napoleão ele começa a invadir os países próximos ali da França e começa a dominar esses países. O único país relativamente próximo que ele não consegue dominar é exatamente a Inglaterra, por duas questões. A gente vai ver um mapa daqui a pouco, mas a Inglaterra, o Reino Unido, na verdade, ele não faz parte da Europa continental. Já falei isso para vocês algumas vezes, né? Aquela sobre o período joanino a gente tocou nesse assunto. A Inglaterra ela tinha uma proteção geográfica natural do mar, beleza? A Grã-Bretanha, o Reino Unido é uma ilha, um conjunto de ilhas. E além disso, exatamente por ter essa proteção natural do mar, a Inglaterra ela investia muito na sua marinha de guerra. E a marinha de guerra da Inglaterra era a mais poderosa do mundo naquele período. Napoleão podia ser doido, mas burro ele não era. Ele sabia que numa disputa na porrada com a Inglaterra, ele ia tomar prejuízo. Então ele tenta ferrar a Inglaterra de que jeito? Economicamente. Relembrando aquela aula sobre Dom João VI no Brasil, Napoleão, então, em 1806, vai decretar o bloqueio continental. O que foi o bloqueio continental? Napoleão ele vai proibir os países da Europa de comercializar com a Inglaterra. Se você já foi dominado pela França, você está proibido. Se você ainda não foi dominado, se você comercializar, eu vou invadir, vou bater na sua porta e vou invadir seu país. Dois países não obedeceram o bloqueio continental. Um deles foi Portugal. Dom João, na figura do príncipe regente, né? A mãe dele, que era a rainha Maria I, tinha endoidado, e ele estava exercendo o governo em Portugal. Ele bateu o pé, disse que não ia obedecer. Napoleão enviou suas tropas e invadiu Lisboa. O que o Dom João ele faz? Ele foge para o Brasil em 1808. Mas essa história a gente já viu. Napoleão também vai invadir a Espanha. Lá na Espanha ele vai fazer o quê? Ele vai derrubar o rei, o Carlos IV, e vai colocar o irmão dele, o José Bonaparte, como rei da Espanha. Isso também vai ter reflexos aqui no Brasil. Por quê? Porque o Carlos IV era irmão da Carlota Joaquina, que era mulher do Dom João VI. Beleza? Então isso vai ter muita repercussão também no governo português e aqui no Brasil. Então Napoleão ele começa a invadir os países, começa a ameaçar os países por conta desse bloqueio continental. Falei para vocês que dois países não obedeceram o bloqueio continental. Um deles foi Portugal. O outro foi a Rússia. A Rússia, num primeiro momento, ela até aceitou obedecer, mas depois ela voltou atrás.
que o gênio do Napoleão ele faz? Disse pra vocês que ele era louco, mas não era burro. Nesse episódio aqui ele me provou o contrário. Por quê? O Napoleão ele vai tentar invadir a França, só que Napoleão nunca tinha ido na França. Ou, na Rússia, perdão. Ele tenta invadir a Rússia, só que ele nunca tinha estado na Rússia. E pior, ele invade a Rússia durante o inverno. Cara, eu acho que nenhum de vocês foi na Rússia ainda, mas provavelmente vocês sabem que o inverno na Rússia é de verdade. Temperatura lá bate tipo 30 graus negativos. Inverno lá machuca. Então, o que que o exército russo, perdão, ele resolve fazer? Como o exército francês era muito superior militarmente, se a Inglaterra tinha a marinha mais forte, a França tinha o exército mais forte do mundo, a Rússia sabia que num combate corpo a corpo, confronto direto, eles também não teriam chance. Então, o que que o exército russo eles fazem? Eles vão entrando no seu próprio território e deixam os franceses invadindo o território russo. O que começa a acontecer? Os franceses eles não conheciam a Rússia muito bem. E eles começam a entrar no território russo e o inverno ele vai ficando cada vez mais rigoroso, vai castigando cada vez mais. Até que os soldados franceses eles começam a morrer de frio. O que os russos eles começaram a fazer? Conforme eles foram avançando no seu próprio território, eles também foram acabando com todas as plantações, com todo o sistema de plantação e colheita de qualquer coisa que tivesse dentro do território, para que os franceses, além de frio, morressem também de fome. Quando os russos finalmente confrontaram o exército francês já tinha sido derrotado quase pela metade só pelo frio. E os que ainda estavam vivos estavam completamente fracos porque não tinham comida. Então o exército do Napoleão ele foi derrotado pelos russos em 1812 pelo famoso General Inverno. Eles morreram de frio e de fome e depois foram confrontados. Essa foi a primeira derrota que o Napoleão sofreu. Depois que ele perdeu essa batalha, ele foi preso e foi exilado numa ilha na Itália, a ilha de Elba, ainda em 1812. Mas o miserável conseguiu fugir. Beleza? 2 anos depois, em 1814, ele consegue fugir da Itália e volta para a França. O que acontece depois que ele retorna é o que a gente vai ver no próximo vídeo.